Caros amigos do canal Via Romana, como vão? Eu sou o professor Rafael Queiroz, estamos iniciando a aula 3 do nosso curso de História da Filosofia Cristã. Bom, nós iniciamos esse projeto há alguns meses, tivemos que dar uma parada por alguns contratempos que tivemos, mas agora estamos voltando. Quem está chegando aqui para assistir essa aula 3, eu peço que volte um pouquinho atrás e assista a aula 1 e a aula 2 para entender o porquê desse curso, a importância dele e por que estudar a história da filosofia cristã, como é importante ter um subsídio filosófico para enveredar na reflexão teológica. Hoje em dia há muitas pessoas que oferecem curso de teologia, teologia tomista, teologia disso, daquilo, mas não dão aos alunos um subsídio filosófico. E frequentemente a teologia ela se vale de conceitos filosóficos sem os quais ela não poderia operar, ela não poderia produzir o conhecimento que produz. Então é importantíssimo que o fiel católico ele compreenda o curso histórico do pensamento cristão na Antiguidade, na Idade Média, o que os padres, os doutores da Igreja elaboraram em termos de filosofia, tá? Para que até possam entender melhor a teologia, possam entender melhor a doutrina e também possam se valer disso para fazer uma apologética mais eficiente contra os erros, contra as heresias, contra as falsas religiões. Então esse curso aqui ele é voltado a este objetivo. Nós hoje falaremos do conceito de Deus, é o tema dessa aula 3, que será desdobrada em 3 pontos. O conceito de Deus na teologia natural, o conceito de Deus no Antigo Testamento e o conceito de Deus no Novo Testamento. Tá? São os 3 pontos que nós vamos abordar hoje aqui nesta aula. Mas antes disso, eu quero fazer uma apreciação histórica com vocês. Quando nós olhamos para a história da humanidade, o que nós vemos é o seguinte: as primeiras civilizações eram politeístas. Egípcios, sumérios, babilônicos, persas adoravam vários deuses. Gregos, romanos, etc. Eram povos politeístas. O que consiste que o monoteísmo ele era uma absoluta exceção. O único povo que praticava o monoteísmo era o povo hebreu, e mesmo assim o monoteísmo só veio a se consolidar tardiamente entre os hebreus. Nós podemos situar a origem do monoteísmo com Abraão, ali por volta de 1800 a.C. Depois nós temos com Moisés, com o Êxodo, o início de uma época em que, com Moisés e os demais profetas, vai haver uma luta intensa para implantar a fé monoteística na consciência do povo hebreu, que era um povo que tinha contato com esses cultos politeístas do Oriente Médio e que foi um povo que levou séculos para incorporar de vez o monoteísmo, que só realmente se implanta de forma definitiva na consciência, na cultura do povo hebreu, a partir da fase ali do Segundo Templo, mais ou menos 500 a.C. Então só no milênio 1 AC é que o monoteísmo efetivamente se implementa, se consolida, e mesmo assim numa sociedade que entre as sociedades antigas era uma sociedade periférica, era a sociedade dos hebreus, era um povo que não tinha um poder político, econômico e cultural tão grande quanto outros povos, como gregos, romanos, egípcios, etc. Tá? Então, para o homem antigo, o monoteísmo, quando analisamos as primeiras civilizações, era um elemento estranho, era um elemento insólito, exótico. O homem antigo era, por definição, politeísta, políada, acreditando, portanto, em várias divindades, em diversas divindades. E disto resulta um debate historiográfico no campo da história das religiões, da filosofia da religião, a respeito da origem do monoteísmo. Então, alguns historiadores da religião, alguns filósofos da religião, argumentam que o monoteísmo teria sido produto de um desenvolvimento lógico, natural da religião. Tá? Esses historiadores e esses filósofos rejeitam, por exemplo, a ideia de que o monoteísmo teria tido uma origem revelada. A concepção bíblica, a perspectiva bíblica é de que o povo hebreu só passou a ser monoteísta por conta de uma revelação que foi sendo feita, foi sendo realizada por Deus através dos profetas, onde
através de um passo a passo, de um processo, o povo foi incorporando esse conceito. Portanto, não teria sido produto de uma conscientização, né, do homem, né, em torno da existência de um Deus único, mas sim um processo de desvelamento de Deus, de revelação desse Deus único a um povo específico, no caso o povo hebreu. Tá? Há uma outra discussão também a respeito de se o monoteísmo teria existido nas origens da humanidade, se ele foi uma retomada dessa fé originária da humanidade num Deus único, teria se perdido no meio do caminho, em vista aí do desenvolvimento cultural da humanidade ter se direcionado para o politeísmo. Então há várias hipóteses a serem consideradas quando falamos da origem do monoteísmo. Há alguns autores, inclusive, que dizem que o homem primitivo era monoteísta, os primeiros homens eram monoteístas, e que o politeísmo é que foi, na realidade, um desenvolvimento posterior, uma degeneração, né, dessa fé monoteísta originária, e que, mesmo sendo uma degeneração, sobrava ali nele, né, nos vários politeísmos, indicativos no sentido de encaminhar os homens para a ideia de, no meio daqueles deuses todos, a existência de um Deus supremo, um Deus mais poderoso, que seria já aí vamos dizer assim, uma ponte para chegarem ao monoteísmo, tá? Então, são hipóteses interessantes de serem pensadas, de serem analisadas. Nós aqui hoje não vamos discuti-las no seu mérito, ou seja, qual delas é verdadeira, qual é falsa, por quê, qual o ponto fraco de uma, o ponto fraco de outra. A gente pode deixar isso para uma outra aula. Apenas estamos situando o debate historiográfico porque é importante a gente entender isso daí para começarmos a discutir o conceito de Deus na teologia natural. Porque o que é a teologia natural? A teologia natural é aquela disciplina que concebe a existência de um Deus único, né, mas sem usar como recurso para chegar a essa conclusão, sem usar a revelação como recurso para chegar a essa conclusão. Então, quando a gente fala de teologia natural, a gente está falando da filosofia grega, tá? De certos conceitos desenvolvidos por pré-socráticos e também por filósofos como Platão, Aristóteles, Sócrates, que vão indicar aí a ideia, né, de um Deus único, o que mostra uma convergência. Ou seja, na mesma época em que o monoteísmo ele estava se consolidando entre os hebreus, ele começava também a dar sinais de aparição entre os filósofos. Então aí nós temos aquela velha máxima de Santo Tomás, né? A dupla fonte de verdade, a fé e a razão. Fé e razão aí, nessa mesma época, indicando para uma mesma conclusão, um Deus único, criador de todas as coisas. Isso, claro, na concepção bíblica. Na concepção grega, essa noção de Deus criador não aparece, tá? Então, nós podemos dizer que a primeira manifestação histórica de algo que se aproxima de uma ideia de um Deus uno, um Deus único, se encontra na filosofia grega, com Platão e Aristóteles, de maneira mais clara, mais explícita. Nos pré-socráticos, essa ideia já é ventilada, mas ela não está tão clara quanto em Platão e Aristóteles. Tá? Alguns poderiam argumentar também que antes desses pré-socráticos, essa ideia já teria aparecido no Egito com o faraó Akenaton, que impôs na sua época, tá? Ali por volta do 2º milênio antes de Cristo, um culto ao deus Aton, tá? ao deus Sol, tá? Ao círculo solar. Enfim, mas a maioria dos historiadores considera que esse culto de Akhenaton consistia mais num enoteísmo do que num monoteísmo, ou seja, não era uma rejeição da existência de outros deuses, mas sim um culto que dava
preferência, primazia, prevalência a um Deus, né? O Deus Atom, tá? Nós podemos então deixar inclusive essa discussão para uma outra aula, a gente pode aprofundar esse tema, é um tema até interessante, tá? Mas hoje é para situar mesmo vocês. Então, o que a gente quer dizer aqui com isso tudo? É que, na realidade, aí no Egito, pelo menos na minha opinião, não aparece com Akhenaton um culto monoteísta propriamente dito, tá? Ele pegou lá um deus do panteão egípcio e passou a dar a esse deus uma preferência, uma prevalência. Tinha também ali uma questão política, você derrubar sacerdotes que eram uma casta muito poderosa no Egito, né, e interferiam no governo. Então a ideia também de Akhenaton era enfraquecer certos segmentos sacerdotais para que o Deus preferencial dele prevalecesse, portanto a política dele prevalecesse também, tá? E concentrando, portanto, poderes ainda maiores em suas mãos. Então a gente deve eliminar essa questão aí do Akhenaton no Egito e focar nos gregos. Ao meu ver, a questão, ou melhor dizendo, o princípio, né? Aonde principia, melhor dizendo, essa reflexão a respeito da existência de um Deus único é na filosofia grega, né? Não é entre os egípcios não, tá? E aqui nós temos o seguinte, tanto a noção de Platão quanto a de Aristóteles. Platão ele vai delinear uma noção que é a do agaton, tá? Em grego, agaton significa a ideia do bem, ou a ideia suprema, ou a ideia das ideias, ou seja, a ideia que é fundamento de todas as ideias. Bom, para quem conhece Platão, sabe que ele tinha uma teoria dualista, segundo o qual esse mundo físico era um reflexo do mundo das ideias. Ele seria um mundo extrafísico, um mundo supratemporal, tá? Onde as essências das coisas existiriam, né, de maneira pura, e das quais os seres existentes nessa Terra seriam apenas um reflexo. Então, nesse mundo das ideias, haveria ali a ideia de cavalo, a essência do cavalo, o cavalo em si, o cavalo perfeito, e no mundo físico, o cavalo como sombra, como reflexo desse conceito. A gente pode entender isso quando pensamos, por exemplo, o homem, um ser racional. Todos os homens são plenamente racionais? Não. Todos os homens têm o potencial de se tornarem racionais? Sim, porque a ideia de homem abrange a racionalidade, tá? Essa ideia é uma ideia perfeita que nenhum homem conseguiu realizar totalmente, ou se conseguiu foi apenas um, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus fez homem. Mas tirando ele, nenhum outro homem pode ser considerado um homem perfeito, um homem que realizou em si todas as suas potencialidades, né, que reflete não uma parte disso que é a essência do homem, mas realiza plenamente a essência, a ideia na Terra, no mundo físico, tá? Então, para Platão, esse agaton, essa ideia do bem, essa ideia superior, seria Deus. Ele chama isso de Deus, de divindade, tá? Então, percebam que não é um Deus, aí no caso de Platão, pessoal, um Deus para o qual você reza, né, ao qual você dirige suas orações. Não, ele é um princípio, tá? O princípio de ordem, o princípio que fundamenta todas as ideias, todas as essências, tá? É um princípio impessoal, não tem pessoalidade. Esse Deus de Platão, portanto, ele não tem o mesmo caráter que o Deus bíblico, que tem um caráter pessoal. Em Aristóteles, o conceito que exprime o ser sumo, o ser supremo, é o do primeiro motor imóvel, que não é movido, mas move tudo. Então Aristóteles vai chegar à conclusão, na sua metafísica, que tem que ter uma causa primeiro, um motor primeiro, uma origem do movimento, algo que dá início ao movimento e que não é movimentado por nada, porque se ele fosse movimentado por alguma coisa, isso que o movimentou é que seria a causa primeira. Então tem que ter uma causa inicial do movimento, e não é movido por nada e que move tudo, tá? Ele estabelece que esse motor é realmente um ser divino, animado
eterno e perfeito, não constituindo apenas um princípio como em Platão, tá? Embora não fique claro aí nos escritos de Aristóteles, se trata de um ser pessoal, a quem você pode dirigir orações. Não é um princípio, é um ser que tem ânima, que tem vida, é vivo, tá? Mas ele é um ser pessoal a quem você pode rezar, a quem você pode se dirigir, a quem você pode suplicar nas suas angústias. Segundo um historiador da filosofia, Émile Bréhier, esse Deus de Aristóteles tem apenas uma função cósmica. Ele é o ordenador, né, do cosmos. Vejam, para os gregos não havia a noção de criação. Para eles a matéria é eterna e a matéria é caótica. Ela precisa ser organizada por alguém. Quem vai organizar a matéria? Exatamente esse ser sumo que Aristóteles chama de Deus, tá? Que é o primeiro motor, tá bom? Essa concepção, tanto de Platão quanto de Aristóteles, ela já aparece, já é pronunciada em Homero, onde ele diz o seguinte: não é bom um governo de muitos, a ordem exige um único chefe. Inclusive, quando estudamos a mitologia grega, percebemos o seguinte: na Teogonia, que é um livro de Hesíodo, um poema de Hesíodo, que fala da origem dos deuses, termina a Teogonia falando do domínio de Zeus sobre o Monte Olimpo, ou seja, Zeus se estabelece como o rei dos deuses. Tá? Ali nessa concepção de Zeus como rei dos deuses já está inclusa, né, a ideia de um Deus supremo ordenador do cosmos, ou melhor dizendo, ordenador do caos, de modo a esse caos se transformar num cosmos, ou seja, num universo, numa ordem. Tá? Cosmos em grego significa ordem. Tá? Então a ideia de ordem para os gregos implicava na ideia do uno, ou seja, um ser uno, um ser sumo, né? O único ser sumo, né? É o máximo, é o ser máximo, tá? Que ordena, organiza o universo. Tá? Xenófanes também vai dizer o seguinte: um só Deus superior a todos, sem semelhança com os mortais. Tá? Então ele também já prenuncia aí a ideia de um Deus único. Então vocês vejam que a filosofia ela vai chegar pelo próprio esforço racional do homem, presente ali nos gregos, tá? Há uma concepção de que há um Deus único, há um ser supremo que, se não pode ser chamado de criador, é o fundamento do universo, é o ordenador do universo. Tá? Por isso que São Paulo, numa das suas cartas, ele diz que os pagãos não têm desculpa, porque eles podem, pela razão, conhecer o Deus verdadeiro, o Deus do universo, o Deus único. Então, se eles adoram vários deuses, é porque eles não se aplicaram a buscar a verdade. Tá? Vamos passar aqui então, pessoal, para o conceito de Deus no Novo Testamento, no Antigo Testamento, desculpa, e no Novo Testamento. O que a revelação veterotestamentária do Velho Testamento e a neotestamentária do Novo Testamento trazem, incluem, né, ao conceito de Deus? O que a revelação enriquece no conceito de Deus? Tá? Então, em primeiro lugar, no Antigo Testamento aparece um conceito que não estava presente nem na filosofia grega, que começou a contemplar a existência de um Deus único, que é a ideia do começo temporal do universo, a chamada criação ex nihilo, ou seja, Deus faz tudo do nada. Ele é criador e não apenas um artesão. Ou seja, a concepção grega é de Deus como demiurgo. A concepção do Antigo Testamento é de Deus como criador. Ele cria a matéria. Ele não modela a matéria, ele cria a matéria. Então ele cria a matéria e a forma. Tá? Deus é o ser em si. Né? É aquela passagem lá do Êxodo, Moisés pergunta a Deus, quando ele se revela a Moisés ali na sarça, desculpa, na sarça ardente, né? A sarça queimava, mas não se consumia. E Moisés se aproxima e ele escuta a voz de Deus. Ele pergunta: como eu devo te chamar? Né? E aí Deus revela o seu nome a Moisés. Yahvé, eu sou aquele que é.
é o ser em si. Por quê? Essa concepção traduz que tudo o que não é Deus é contingente. O que é contingente? É acidental. Poderia existir ou não existir. Por exemplo, eu poderia existir ou não. Eu existo por um ato livre de Deus, tá? Que quis me criar. Eu não sou uma necessidade. Eu não sou necessário. Se eu morrer amanhã, o universo continuará funcionando, porque ele não depende de nada de mim. Eu é que dependo dele, no caso de Deus, tá? Então a gente tem que fazer uma distinção aí, porque entre os gregos havia duas ideias: a de eternidade do mundo, ou seja, o mundo não foi criado, ele existe desde sempre, e a de necessidade, ou seja, todas as coisas que acontecem por alguma razão, por alguma necessidade de ser. As coisas são porque são. Na concepção hebraica, que se alimenta da revelação feita por Deus aos seus profetas, surge uma noção de contingência, ou seja, o mundo não é eterno, ele teve origem no tempo, ele começou no tempo. Então Deus criou o universo no tempo, ele não é coeterno a Deus. E também aparece aí pela primeira vez a noção de liberdade, livre-arbítrio, né? A ideia de que Deus é um ser livre, não é apenas um princípio, né, que atua movendo as coisas. Ele é livre, ele toma decisões, ele decide criar e decide não criar. Ele decide se algo vai ser ou não vai ser. Não por uma necessidade, mas por uma vontade soberana e livre dele mesmo. Tá? E aqui nós podemos concluir o seguinte, né? Que já tínhamos prenunciado no início aqui da nossa exposição, que a ideia de unicidade de Deus não foi um produto de uma evolução histórica, mas algo revelado, algo que se impôs na história da humanidade, não por um processo de aprofundamento racional, ou seja, esse cultivo da razão, esse cultivo do conhecimento era apanágio de uma elite de sábios. A grande maioria da população antiga, da humanidade antiga, chegou à concepção de um Deus único através da revelação de Jesus Cristo. E a partir dali, do momento em que surge a Nova Aliança, o Novo Testamento, a fé monoteística, que era exclusiva dos hebreus, se espalha por vários povos gentios, romanos, gregos, árabes, etc. Tá? Então, o monoteísmo era estranho ao homem antigo. Era estranho ao próprio povo hebreu. Era estranho ao próprio povo hebreu. Ele só se estabelece de vez, como nós dissemos, na época do segundo templo, por volta de 500 a.C. E mesmo assim, haverão recaídas do povo hebreu, como na época dos Macabeus, em que muitos passaram a adorar os deuses gregos. Abriram-se à influência do politeísmo grego. Tá? Então, por aí se vê que a entrada na história de uma concepção monoteísta, de uma religião monoteísta, não pode ser explicada historicamente. Não pode ser explicada única e exclusivamente por fatores de desenvolvimento econômico, social, político. Nós temos que apelar necessariamente para algo sobrenatural que interferiu na história humana, trazendo uma religião nova, baseada no culto a um Deus único. Tá? Bom, vamos falar agora do conceito de Deus no Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, então o Novo Testamento ele traz uma novidade, uma nova concepção de Deus. A novidade cristã em relação a esse conceito de Deus é que Deus primeiramente é amor e em segundo lugar é Pai. Então a gente pode dizer inclusive que ele é Pai porque ele é amor, e porque ele é amor é que ele é Pai. Os dois atributos, Deus é amor e Deus é Pai, estão interrelacionados. Amor. Em Aristóteles, o amor ele é ascendente, tá?
Então é da criatura ao Criador. Tá? Por quê? A concepção grega de amor envolve a ideia de falta, de ausência. Então, só é possível amar se te falta alguma coisa, né? O objeto amável é aquele objeto que traduz um bem que eu desejo, mas eu não possuo. Tá? Então, para Aristóteles, é impossível Deus amar a humanidade, mas é possível que a humanidade ame a Deus. Por quê? Deus é o ser por excelência, e o homem é um ser finito, limitado, que não tem essa excelência do Criador. Tá? Então, o Criador ele permaneceria, na concepção aristotélica grega, impassível diante da criatura. A criatura não provocaria nada nele. Correto? Em Cristo, essa perspectiva muda. O amor ele é descendente, ou seja, é do Criador em direção à criatura, primeiramente. Deus se faz homem, desce à terra, se apieda da humanidade imperfeita, do mundo imperfeito, e amando esse mundo eleva-o, o redime, através da sua morte na cruz. Quais são os efeitos morais disso daí? Bem simples. Uma ética da caridade, onde existe um amor total a Deus e não apenas temor. Por exemplo, no mundo antigo, a relação do homem com os deuses era uma relação de temor. Por exemplo, na Suméria, o homem sumeriano, ele via os deuses sob o signo do terror. Os deuses haviam criado o homem para que eles o servissem, através de um trabalho árduo, contínuo. É assim que a mitologia suméria explica a criação do homem. Os homens foram criados para serem escravos dos deuses. Então, qual é a relação que o homem tem que ter com os deuses? De temor. Buscar aplacar a sua ira para que essa pena, esse castigo, essa escravidão não aumentem. Então, sempre no sentido de evitar que os deuses enviem a sua ira, se irritem com o homem. Então, uma relação de temor, de distanciamento. Por outro lado, traz também uma ética de amor ao próximo. Então, o próximo não é mais o compatriota. No Novo Testamento, o próximo é qualquer homem, e não só o próximo no sentido cultural, nacional, etc. Então, é uma concepção já universalista de amor. E o homem, pela relação de amor para com Deus, se livra, pela fé cristã, dentro dessa concepção neotestamentária, de conceitos como moira ou kismet, ou seja, o destino, a fatalidade. Então, como o Novo Testamento ele concebe Deus como amor, e o amor como uma expressão da liberdade de Deus, consequentemente, a relação do homem de Deus com o homem, do homem com Deus, é uma relação próxima. É uma relação de intimidade, é uma relação de pai com filho. E uma relação livre. Ou seja, o homem pode dirigir as suas orações para Deus, porque ele as escuta, ele é um Deus pessoal. Ele pode apresentar as suas angústias a Deus, porque Deus tem o poder de mudar as coisas. Não existe um fatalismo. O mundo, portanto, dentro dessa concepção nova do Novo Testamento, essa concepção cristã, o mundo é liberado das forças do destino. O homem é colocado perante Deus como um ser livre diante de Deus. Não há que falar realmente numa moira, ou seja, num destino ao qual o homem estaria fadado, independente do que ele fizesse. Tá? Por exemplo, essa concepção ela reaparece em algumas religiões hoje em dia e algumas filosofias, como por exemplo no espiritismo kardecista. A ideia de reencarnação, que fundamenta o espiritismo kardecista, se baseia numa fatalidade, ou seja, você cometeu uma falta numa vida anterior, você vai pagar essa falta agora nesta existência. Por mais que você clame a Deus para que Ele te perdoe essa falta, para que Ele te livre dessa pena, Deus é impassível, porque a concepção deles é exatamente essa de Aristóteles, quer dizer, Deus é uma causa primeira, é assim que inclusive o Livro dos Espíritos descreve Deus, uma das obras centrais do Allan Kardec,
E, portanto, não é um Deus propriamente dito pessoal, embora os espíritas dirijam orações a Deus, né? Mas não é um Deus propriamente pessoal. Ele lembra mais esse conceito de Deus como princípio impessoal, né, do deísmo lá antigo dos filósofos gregos, do que esse conceito cristão de um Deus pessoal, passível às angústias do homem. Um Deus que é descendente, ou seja, que se dirige à criação, que se interessa pela sua criação. Tá? Então é um conceito completamente novo que não existia no mundo grego. Então eu acredito que esses conceitos fundamentais foram colocados devidamente aqui, e é importante também que vocês, nesse curso, tenham um caderno, vocês anotem essas explicações, porque elas vão ser muito importantes para os desenvolvimentos ulteriores do nosso curso. Quando nós falarmos aqui das doutrinas dos padres da igreja, né, Orígenes, Clemente de Alexandria, Justino, etc., essas questões vão reaparecer. E se o aluno não tiver um embasamento nesses conceitos iniciais, realmente vai ficar difícil acompanhar. Então, pessoal, façam isso, comprem um caderno, né, destinem esse caderno exclusivamente a esse curso. Eu espero que ele seja de bastante proveito para vocês, tá? Repito, vou deixar aí o meu Pix para que vocês ajudem o canal com qualquer valor, com o valor que vocês puderem, e também o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida a tirar sobre os temas tratados aqui nesse curso, tá bom? Fiquem à vontade, um abraço, até a próxima.